Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Nós gostaríamos de nos dar um tempo para honrar a ciência de hoje, de ontem e até mesmo de antes, apresentada neste lugar. Por 26 anos, eu tenho dado a vocês mensagens frequentemente. Algumas delas soaram talvez estranhas, mas eu estou dando a vocês verdade que não era então validada. Eu disse a vocês que não era a corrente principal do pensamento. Ano após ano, algumas destas coisas chegaram a dar frutos, mas apenas agora vocês estão começando a vê-lo validado desta forma. Eu quero preencher as lacunas apenas um pouco nesta mensagem final deste dia. A ciência está completa e é acurada. E para aqueles que não estiveram aqui e que estão ouvindo esta mensagem, soou tanto como se viesse diretamente de uma página de Cryon. Nós dissemos há anos atrás sobre quanto tempo, qual a idade da humanidade. Nós demos a linha de tempo desde que nós chamamos a semeadura, desde 200 mil anos atrás. Nós contamos histórias, talvez, que vocês não acreditaram naquela época. Nós demos números para observarem. Nós demos história desconhecida para considerarem. E aqui está agora sendo validado diante de seus olhos. Os gráficos, as pesquisas. Os cientistas vêm apenas até a extremidade para dar a vocês o que eles podem dar. E eles fazem isso por um motivo, porque estas são as coisas que precisam ser validadas e provadas na pesquisa, e eles podem levar até o limite de quem vocês são. De fato, começa a ser validado frequentemente o fato de que talvez vocês não tenham vindo de nada que seja biologicamente daqui. O elo perdido continua um elo perdido. Nós dissemos isso há anos. Nós dissemos que sempre estaria perdido porque ele não veio de nada que está aqui. E agora estas palavras estão sendo ecoadas. E nos próprios ensinamentos desses últimos 2 dias, eles te levam até a extremidade, mas eles não dizem quem. Esotericamente, esoterismo é o meu trabalho. E eu começo a completar a cena que se casa tanto com a informação deles. Eles começam a dizer a vocês sobre fractais. Fractais são a forma de toda a física, de toda a biologia. Vocês perguntam a um físico sobre fractais e eles darão a vocês toda a matemática, da pequena até a grande, a menor, a maior, todos os fractais. Os biólogos sabem que tudo vai do pequeno até o grande em fractais. É simplesmente a forma como são as coisas. E o professor Greg chegou com uma pesquisa que é absolutamente 100% acurada. Quando ele começa a discutir o potencial do tempo repetindo a si mesmo, vocês até mesmo ouviram isso em conversas durante toda a sua vida, porque é óbvio que é assim. Mas será que ele faz isso de formas que vocês ainda não descobriram? Ele está certo? Eu quero levar isso para um outro nível. Eu me sentei em Turquia e eu dei a vocês uma mensagem de uma história desconhecida. É um bom lugar para dar aquela canalização.
Nós dissemos que vocês descobririam civilizações, que vocês não têm nenhum registro, na qual vocês não acreditam que aconteceu. Nós até mesmo dissemos que este planeta teve várias civilizações antes da sua, e elas se exterminaram a si mesmas de várias formas. E aqui vem a ciência. Está começando então a se embrulhar ao seu redor, não é, meus queridos? Que vocês estão vendo os ensinamentos esotéricos das coisas estranhas de anos e anos, de mim, de outros, começando a ser validadas, discutidas, descobertas e pesquisadas. E a imagem começa a ficar mais clara. Eu quero falar sobre os fractais por um momento. É difícil, se você não estava aqui, para ir para o próximo passo, para revelar. Mas é tão importante, porque nós falamos sobre estas mesmas coisas no passado, não sobre os fractais, mas o fato de que há padronizações e um sistema e um tempo apropriado para aquilo que está acontecendo. O professor Greg propôs e fez sua pesquisa muito bem, que as ondas de tempo retornam sobre elas mesmas de uma forma que vocês podem predizer e calcular e planejar. E elas ocorrem de tal forma que elas reforçam umas às outras, e talvez o posicionamento de energia deixaria que elas ocorressem novamente, talvez até mais forte do que anteriormente. E vocês descobrem que estão no fim de um ciclo. E ele está certo, nós estamos. Os maias nos disseram que nós estávamos. Outros que têm calendário assim como os maias, ou similares à contagem longa dos maias, disseram a mesma coisa. Não precisava ser os maias, a profecia estava em toda parte. Há uma grande pergunta: o que impede vocês de repetirem o ciclo agora? Ele volta sobre vocês novamente. Os fractais estão aí, a história é clara, os padrões estão aí, e eles são os mesmos frequentemente. Por que vocês não os repetirão então? Eu preencherei isto esotericamente para vocês agora. Meus queridos, há um fractal que eu chamarei de o fundamental. Esse fractal não necessariamente foi discutido, mas eu tenho certeza de que o professor Greg sabe sobre ele. Às vezes, quando vocês estão lidando com frequências, vocês terão aquilo que parece ser invisível porque não está dentro da sua percepção audível. É muito baixo para medir. Simplesmente está lá e parece existir, mas vocês podem ver um fractal fundamental inicial. E este é aquele que inicia os outros, e eu mostrarei isso para vocês. Eu até mesmo darei alguns números para considerarem. O fractal fundamental é a precessão dos equinócios do planeta. É uma inclinação do planeta que tem 25.630 anos de idade. Este é o tempo que é necessário para que um giro aconteça e retorne ao meio. Ele pode variar por aproximadamente 1%, mas não mais do que isto, devido às várias questões físicas ao longo daquela extensão de tempo. 25.630 anos, a inclinação do planeta, o bamboleio. Se vocês tomarem o calendário maia de contagem longa, exatamente 5 calendários se encaixam dentro daquele de 26.000
25.630. As civilizações sobre as quais falamos, pelos motivos que os maias deram a você, contagem longa, aproximadamente aquela distância, antes de elas se aniquilarem, tudo começa a fazer sentido. O fractal fundamental, meus queridos, é o motivo pelo qual este é um ciclo diferente. Porque vocês estão no centro da precessão dos equinócios e isto faz a diferença. Não é simplesmente retornar novamente, como aconteceu anteriormente e antes e antes. Este é o centro. Esta é a predição dos antigos e dos maias. É por isso que o calendário para então. E o centro fundamental, a precessão dos equinócios, dá uma energia que nenhum deles deu anteriormente. Uma permissão nessa energia fractal para que vocês modifiquem e transformem. A prova de que vocês já começaram. A queda da União Soviética. Um bom exemplo de um trunfo que está começando a se mostrar com os fractais. Reunindo as coisas ao invés de separá-las. Quando vocês veem algumas das nações do planeta que costumavam ser inimigas. Isto é diferente, isto é novo. Não se repetirá exatamente da forma como foi. Cryon, você tem algo chegando que parecem perigosos. Na verdade, há um principal ciclo começando em 2017 que parece perigoso. Meus queridos, eu direi por quê. Há uma janela de 36 anos para a precessão dos equinócios, 18 até o centro, que é 21 de dezembro de 2012, em geral ao redor do planeta, e 18 anos a partir dali. Vocês ainda estão dentro dos 18 anos. Os fractais de tempo ainda estão lá. Eles ainda há potenciais principais. Eles ainda poderiam acontecer nessa estrutura de tempo. Mas há mais. E é sobre isso que eu quero falar. Esta é apenas uma coisa de muitas que diz que esta vez é diferente. A pergunta é a mesma. O que o torna tão diferente? Por que é tão diferente? Vocês se centraram na predição dos antigos, o fim do ciclo fundamental, 25.630 anos. Ele dá a vocês uma energia muito especial, mas não é isto. Eu disse quem semeou vocês. Nós falamos sobre a evolução humana começando agora, onde ela tem estado estagnada por tanto tempo. Nós dissemos que foram os pleiadianos. Nós discutimos a evolução humana com vocês. Nós demos uma canalização chamada o fator da compaixão para que vocês soubessem qual realmente é a diferença. O que realmente mudará com o coração, a mente, a compaixão. Mas vocês são tão lineares, tão tridimensionais. Vocês estão dizendo, bem, o DNA mudou. Nós podemos observar o DNA mudar? E eu direi a vocês, é claro que ele mudará, mas não como vocês pensam. O fazendeiro tem seu campo e ele vem e anuncia. Há um novo tipo de semente e ela estará crescendo. E vocês mal podem esperar para semear e a terra mudará, sem compreender que são as sementes que estão mudando. O DNA não é o que vocês pensam. Isso foi dado a vocês ontem. Não é algum grupo estático de química que é um projeto que nunca muda para o corpo humano. Ele é a terra na qual as sementes crescem. E as sementes são a sua consciência. É isso que mudará, não a química, não o pó da terra.
ou o que você faz com ele. Então não estudem a química, procurando pela evolução humana. Estudem mudança de consciência do planeta. Isso não é tudo. Eu quero que vocês comecem a usar alguma lógica espiritual. Há algo acontecendo. Os pleiadianos são seus pais criativos que os semearam. Simples assim. A maioria da Terra não acreditará nisso. As histórias da criação parecem com esta, mas não envolvem ETs. O timing é muito similar, mas não envolve ETs. Porque o próprio pensamento linear de extraterrestres são daqueles que viriam para conquistar vocês, machucar vocês. E já dissemos antes, vocês têm uma civilização que é 1 milhão de anos mais antiga do que vocês, meus queridos. Como ela pareceria? Uma civilização avançada que passou pelo que vocês passaram, que tem uma consciência elevada, que pode controlar a física. Até mesmo com sua consciência eles podem controlar a física. Vindo aqui com um plano divino para dar a vocês o que eles têm, que é o conhecimento da luz e da escuridão, e dar a vocês livre-arbítrio para trabalhar no quebra-cabeças. É isso que eles fizeram. Eles são pais e eles se importam. Eles não interferem, mas se importam. Agora eu farei algumas perguntas a você, e eu quero que você seja lógico. Os pleiadianos, eles mesmos deram um limite de tempo, e é aquele no qual vocês estão agora. É a precessão dos equinócios, é a repetição do ciclo fundamental. Se vocês não tivessem conseguido até agora, toda a civilização teria... Se vocês não tivessem conseguido até agora, vocês não conseguiriam de forma alguma. Pois esta é a última chance. E vocês começaram a virar o jogo. E por que é a última chance? Quando os pleiadianos vieram aqui, há muito tempo atrás, eles estabeleceram um sistema. Caso vocês conseguissem. Nós demos essa informação a vocês. É chamado os nodos e os nulos do planeta. Caso vocês conseguissem. E vocês conseguiram. E os nodos e nulos estão lá, sem serem operados, como cápsulas do tempo, esperando pelo tempo certo, se vocês conseguissem. E agora elas estão começando a se abrir. E há aqueles que dizem, isso é tão esotérico, nós nunca ouvimos falar sobre nodos e nulos. É claro que não, vocês não tinham conseguido. Nós demos a vocês quando o tempo foi apropriado. Depois de vocês conseguirem, nós começamos a dizer essas coisas depois que vocês passaram pela experiência de 2012. E nós vimos o que estava acontecendo quando vocês desarmaram a Terceira Guerra Mundial. Todos ainda estão esperando a Terceira Guerra, como se o outro sapato fosse se encaixar, não é? Eu quero fazer uma pergunta lógica. Você tem filhos. Você tem filhos, então é momento deles aprenderem a andar de bicicleta. E quando é este momento, você então dá a ele ou ela uma bicicleta. E o que você faz a seguir? Você entrega a bicicleta e diz, boa sorte, filho. Eu sei que você poderá cair e se machucar, mas é assim que funcionam as bicicletas. Vocês não fazem isso, vocês dão a eles bicicletas com rodinhas. Vocês seguram a bicicleta até que eles tenham o sentimento de que eles podem andar sozinhos. Com as rodinhas até que eles consigam, não é? Você sorri conforme eles têm o equilíbrio. E eventualmente as crianças o fazem e começam a pedalar sozinhos sem vocês. Mas, meus queridos, o fractal fundamental está disponível. E as rodinhas são os nodos e os nulos. Eles se abrem e começam a limpar alguma da negatividade desse planeta para dar a vocês um caminho mais rápido. Nós temos dito isso por anos, como eles funcionam, como eles começam a limpar a velha energia com as redes cristalinas, a rede de Gaia. Toda esta conferência é sobre lembrar-se. Nós estamos dizendo, lembrar-se o quê? Eu direi o que vocês vão se lembrar.
Eu quero que vocês se lembrem da informação original quando vocês chegaram aqui. É isso que vocês estão se lembrando. E é disso que se trata esse nodo. E ele está começando a despejar na rede cristalina e apagar a memória da guerra e do sofrimento deste planeta. Precisa mudar o fractal de tempo ele mesmo. Quase um reinício. Pois a rede cristalina é parcialmente responsável por lembrar-se dos fractais de tempo. Quando eles começarem a ser apagados, quase um reboot, um reinício. O que vocês farão a seguir? Vocês não fariam isso por seus filhos? Deixe-me perguntar isso. Não faz sentido que os pleiadianos que trouxeram essa bela energia a vocês, chamado amor de Deus, e os recursos da fonte que é central, também ofereceriam a vocês uma forma de passarem por esta evolução de consciência de uma forma mais fácil. Vocês não acham que eles dariam a vocês as rodinhas para treinamento? Isso não começa a fazer sentido esotérico? Que esta fundamental está aqui e chegou, e é por isso que este ciclo é diferente. Esse é diferente. Não deixe ninguém dizer a você que aqui vem novamente, nós faremos a mesma coisa de novo. Só porque nós já fizemos antes. Esse é diferente. Esta é a mensagem por 26 anos. Não apresentada necessariamente nesses termos, mas imediatamente. A primeira publicação começou no capítulo 1. Não haverá terceira guerra mundial. Não haverá nenhum Armagedon. Vocês navegarão através disso. Há 26 anos atrás nós vimos isso chegando. A fundamental, o fractal fundamental, é o que está sendo medido. E isso está fazendo a diferença. O porquê vocês não repetirão o passado e todos os menores ciclos desta vez. Vocês têm livre-arbítrio. Vocês podem fazer o tão difícil quanto puder ou o mais fácil que puder. Com as rodinhas vocês ainda podem cair. Mas não é tão fácil cair agora. E vocês retornam e continuam. É um longo corredor, um longo chamado. Eu direi novamente, 2 passos adiante e 1 passo atrás. Isto é parte de um novo humano. E você está no lugar certo, na hora certa. Vocês não podem sentir isso. O que vocês ouviram hoje, o que vocês ouviram ontem, isso não soa verdadeiro. Que algo está acontecendo. E eu direi o que está acontecendo. Você está acontecendo. Vocês têm uma consciência mais elevada, porque vocês estão aqui perguntando a si mesmos: o que é que eu sinto que é tão diferente? As dificuldades pelas quais vocês passaram, as recalibrações sobre as quais falamos, tudo parte da lenta mudança para uma nova consciência que irá diretamente através dos velhos fractais. Parabéns, querida velha alma, por ter vindo nesta época, sabendo que seriam momentos difíceis, mas vocês não perderiam a festa, não é? Quando você retornar novamente, e você retornará, eu já disse antes, eu quero que você espere que seja diferente, porque você virá relembrando-se de mais e mais. E assim é.